Você tem fé, mas sua vida financeira continua difícil? Existe um motivo. Talvez você esteja cansado de fazer tudo certo e ainda assim sentir que a sua vida financeira permanece travada. Você ora, confia, entrega, mas quando o dia termina, a preocupação volta a ocupar espaço dentro do coração. Existe um cansaço silencioso que poucas pessoas percebem, um peso que não aparece no sorriso, mas se manifesta no pensamento antes de dormir. A ansiedade de quem quer ser fiel a Deus, mas vive contando moedas, calculando contas, adiando sonhos simples. Quando a vida financeira não flui, não é apenas o dinheiro que falta. Falta descanso, falta leveza, falta paz. O dinheiro deixa de ser apenas recurso e passa a representar medo, insegurança, pressão constante. E isso dói mais do que muitos admitem. Talvez você já tenha se perguntado em silêncio por que, mesmo com fé, mesmo buscando a Deus, a escassez continua rondando a sua casa. Você lê a palavra, confia nas promessas, mas a realidade insiste em mostrar dívidas, limites, portas fechadas. Isso não significa ausência de fé. Isso não significa fracasso espiritual. Jesus nunca ensinou que fé verdadeira elimina automaticamente os desafios financeiros. Ele ensinou que o coração precisa estar alinhado para receber aquilo que o Pai já deseja entregar. A prosperidade não começa na conta bancária. A prosperidade começa na alma. Quando a alma está ferida pela falta, pelo medo de não ter o suficiente amanhã, algo dentro se fecha sem perceber. Muitas pessoas carregam uma culpa profunda por não serem prósperas. Pensam que, se tivessem mais fé, não estariam endividadas. Se fossem mais espirituais, não viveriam sob pressão financeira. Mas essa culpa não vem de Deus. Jesus nunca colocou peso sobre quem já estava cansado. Ele chamava os sobrecarregados para perto. Ele sabia que a escassez não é apenas material, é emocional, é espiritual. A dívida não rouba apenas dinheiro. Ela rouba a tranquilidade, a esperança, a capacidade de sonhar. E quando isso acontece, o coração começa a se defender, a se fechar, a sobreviver em vez de confiar. Existe algo muito importante que precisa ser dito com clareza. A sua falta não define quem você é. A sua situação financeira atual não determina o seu valor diante de Deus. Você não é menos amado porque ainda não vive uma vida próspera. Jesus vê cada tentativa de permanecer fiel quando tudo parece difícil. Ele vê cada decisão tomada com medo, cada noite mal dormida, cada oração feita em silêncio pedindo socorro. Nada disso passa despercebido. Quando o dinheiro se torna um motivo constante de angústia, o coração entra em estado de alerta. E um coração em alerta tem dificuldade de receber. Não porque Deus não queira dar, mas porque a mente está ocupada demais tentando sobreviver. Existe um motivo mais profundo por trás dessa luta financeira que não se resolve apenas com esforço, nem com mais cobrança sobre si mesmo. Existe um ponto dentro de você que precisa ser tocado, curado, alinhado. Jesus falava de dinheiro com naturalidade porque ele sabia que o coração humano se conecta profundamente com essa área. Onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Quando o tesouro está cercado de medo, o coração vive em tensão. Quando o tesouro está entregue, o coração encontra descanso. Deus não ignora suas necessidades. Ele conhece o amanhã antes mesmo de você chegar lá. Ele sabe do que você precisa antes de você pedir. Mas existe um processo interno entre a fé que você já carrega e a manifestação da provisão que você espera. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Existe um convite sendo feito agora para que você pare de se acusar, pare de se comparar e comece a ouvir com atenção. Algo precisa ser revelado, não para te condenar, mas para te libertar.
Existe um caminho de cura entre a fé que você possui e a vida financeira que ainda não flui. Esse caminho passa pelo coração, pelas emoções, pelas crenças formadas na escassez. Jesus nunca separou a espiritualidade da vida prática. Ele multiplicou pães, falou de provisão, ensinou a confiar no Pai sem viver dominado pela ansiedade. Ele sabe que o peso financeiro cansa a alma. E ele não te trouxe até aqui para te deixar no mesmo lugar. Antes de continuarmos essa oração, escreva nos comentários apenas Amém. Para continuarmos nosso trabalho de oração viva neste canal, você nos ajuda muito se inscrevendo agora. Senhor, Tu conheces cada detalhe da vida de quem ora agora. Tu sabes onde o coração está cansado, onde a esperança foi sendo consumida pelas contas, pelos atrasos, pelas portas que não se abriram. Tu vês a mente que não descansa, porque o dinheiro nunca parece suficiente. Tu conheces a ansiedade que surge quando o mês começa e a preocupação que cresce quando ele termina. Nada disso te é oculto, nada disso passa despercebido aos teus olhos. Muitas vezes, a pessoa continua orando, continua crendo, mas por dentro começa a carregar um sentimento silencioso de frustração. Um pensamento que não é dito em voz alta, mas que pesa. Por que comigo é assim? Por que a minha vida financeira continua difícil? Por que a escassez insiste em me acompanhar, mesmo quando eu busco a Tua presença? Senhor, toca agora nesse lugar profundo, onde a fé ainda existe, mas está cansada, onde a confiança ainda vive, mas foi ferida pela repetição das lutas. Tu sabes que a falta não afeta apenas o bolso, ela afeta a identidade, a segurança, a forma como a pessoa se vê diante do futuro. A dívida não é apenas um número. Ela se transforma em medo constante, em tensão no corpo, em noites mal dormidas. Muitas vezes, a pessoa aprende a sobreviver na escassez e, sem perceber, começa a acreditar que viver assim é normal. Começa a acreditar que prosperidade é para outros, não para ela. Mas essa crença não vem de ti. Jesus nunca ensinou que seus filhos nasceram para viver presos ao medo do amanhã. Ele ensinou que o Pai cuida, sustenta e provê no tempo certo. Agora, Senhor, revela o que está escondido. Revela as crenças formadas na dor. Revela as palavras que foram ouvidas no passado e que ainda ecoam no coração. Revela o medo de não ter o suficiente, o medo de perder, o medo de tentar novamente. Muitas vezes, a escassez se mantém não porque tu não ages, mas porque o coração se fechou para se proteger. E um coração fechado não consegue receber com liberdade. Cura agora esse lugar. Quebra a mentalidade de escassez que aprisiona a alma. Quebra a ideia de que falta define destino. Quebra a mentira de que a dívida é permanente. A Tua palavra diz que Tu és o Deus que supre cada necessidade, não apenas material, mas emocional e espiritual. Senhor, entra agora nas áreas onde a pessoa perdeu a capacidade de descansar, onde tudo virou cálculo, controle, preocupação. Ensina novamente a confiar. Ensina novamente a entregar. A prosperidade começa quando o coração encontra paz, mesmo antes da mudança externa acontecer. O Teu Espírito traz ordem onde há confusão. Traz clareza onde há medo. Traz direção onde tudo parece bloqueado. Toca agora na relação dessa pessoa com o dinheiro. Remove o peso emocional que foi associado a ele. Remove a culpa por desejar uma vida financeira mais estável. Não há pecado em desejar provisão. Não há pecado em desejar uma vida digna, sem pressão constante. Se essa palavra é para você, escreva agora. Eu recebo. Senhor, continua trabalhando onde ninguém vê. Alinha pensamentos, emoções e decisões. Ensina a pessoa a ouvir a Tua voz acima do barulho da ansiedade financeira. Que cada passo seja guiado pelo Teu Espírito. Que a fé não seja mais usada para se cobrar, mas para descansar.
Que a prosperidade comece de dentro para fora, curando primeiro o coração, para depois alcançar a vida financeira. Que toda dívida perca o poder de gerar medo. Que toda escassez seja confrontada pela verdade da tua presença. Tu és o Deus que cuida do hoje e do amanhã. E nada falta àqueles que confiam em ti. Se essas palavras têm alcançado o seu coração, é porque você não está caminhando sozinho. Existe algo poderoso quando pessoas se reúnem, mesmo à distância, para orar e confiar no cuidado de Deus. Muitas vezes, quem enfrenta a luta financeira também enfrenta a solidão espiritual. Sorri para os outros, segue em frente, mas carrega por dentro a sensação de que ninguém entende o peso que isso traz. Aqui não existe julgamento, aqui não existe comparação. Existe acolhimento, existe oração, existe um lugar onde você pode descansar sem precisar provar nada para ninguém. Jesus nunca construiu relacionamentos baseados em cobrança. Ele construía vínculos baseados em cuidado, presença e verdade. Ele chamava pessoas cansadas, confusas, sobrecarregadas e as fazia sentir que pertenciam antes mesmo de mudarem qualquer coisa em suas vidas. Quando você permite que essa oração te alcance, você também permite que Deus te lembre de algo essencial. Você faz parte. Você não é invisível. Sua dor importa. Sua caminhada importa. Sua vida financeira importa porque a sua vida importa. Prosperidade não é um privilégio de poucos escolhidos. Prosperidade é um processo de alinhamento, de cura, de aprendizado, de confiança restaurada. E esse processo se torna mais leve quando é vivido em comunhão, quando existe um espaço seguro para crescer espiritualmente. Não um espaço de exigência, mas um espaço de graça. Um lugar onde a fé não é usada como peso, mas como sustento. Talvez você tenha passado muito tempo tentando ser forte sozinho, tentando resolver tudo sem pedir ajuda, tentando carregar responsabilidades maiores do que deveria. Jesus nunca pediu isso. Ele sempre convidou para caminhar junto. Ele formou uma comunidade não porque as pessoas eram perfeitas, mas porque precisavam umas das outras. A caminhada espiritual não foi feita para ser solitária. Quando você se permite estar em um ambiente de oração, algo dentro começa a se reorganizar. A esperança volta aos poucos. A confiança se reconstrói. A fé deixa de ser apenas resistência e passa a ser descanso. Este não é apenas um vídeo, é um espaço de oração contínua. Um lugar onde você pode voltar sempre que o medo tentar dominar seus pensamentos. Um lugar onde você pode ouvir palavras que lembram quem você é e quem Deus é na sua vida. Aqui, ninguém promete soluções mágicas. Aqui, caminhamos passo a passo, permitindo que o Espírito Santo trabalhe no tempo certo. Se essas orações te fortalecem, se você sente paz ao ouvir essas palavras, se inscreva. Este canal é uma casa de oração e você é bem-vindo. Permaneça com o coração aberto. Deus continua falando. Ele continua cuidando. E mesmo quando a mudança ainda não é visível, algo já está sendo transformado por dentro. A paz que começa agora sustenta os próximos passos. O descanso que nasce no coração prepara o caminho para decisões mais sábias, escolhas mais alinhadas e uma relação mais saudável com o dinheiro, com a vida financeira e com o futuro. Continue em oração. Continue confiando. Deus não abandona aqueles que o buscam de coração sincero. Senhor, agora conduz este coração para o lugar do descanso, onde o medo já não governa, onde a ansiedade já não dita decisões, onde o amanhã não assusta mais. Tu és o Deus que cuida do hoje e também do que ainda não chegou. Nada foge do teu controle, nada surpreende os teus planos. Muitas vezes a luta financeira faz a pessoa viver sempre à frente, tentando prever, calcular, se proteger. Mas esse estado constante de alerta rouba a paz, rouba a sensibilidade espiritual.
rouba a capacidade de perceber a tua presença no agora. Jesus ensinou que cada dia tem o seu próprio cuidado, que o Pai sabe do que precisamos antes mesmo de pedirmos. Ensina agora este coração a descansar nessa verdade, que todo peso seja colocado diante de ti. O peso das dívidas, o peso das decisões difíceis, o peso de sustentar a casa, o peso de não saber como será o próximo mês. Nada disso precisa ser carregado sozinho. Tu és o Deus que sustenta quando as forças acabam. Tu és o Deus que provê quando os recursos parecem insuficientes. Tu és o Deus que abre caminhos onde só havia preocupação. A prosperidade que vem de ti não começa com números, começa com confiança. Quando o coração descansa, a mente clareia. Quando a mente clareia, as escolhas se tornam mais sábias. Quando as escolhas se alinham, a vida financeira começa a encontrar ordem. Senhor, restaura agora a confiança ferida. Onde houve decepção, coloca esperança. Onde houve medo, coloca segurança. Onde houve escassez prolongada, coloca a certeza de que tu és fiel. A falta não será eterna, a dívida não terá a última palavra. O medo não governará mais este coração. Ensina a pessoa a caminhar passo a passo, sem pressa, sem desespero, confiando que cada dia vivido contigo é um dia sustentado. A tua provisão não chega atrasada, ela chega no tempo certo, do jeito certo, formando também o caráter, a maturidade e a paz interior. Que agora este coração experimente descanso verdadeiro. Não o descanso da ausência de problemas, mas o descanso de saber que tu estás presente em cada detalhe. Que a ansiedade financeira perca força. Que a preocupação com o dinheiro não ocupe mais todo o espaço da mente. Que a fé deixe de ser luta e se torne abrigo. Que a prosperidade flua primeiro na alma, trazendo equilíbrio, serenidade e clareza. O amanhã pertence a ti. A vida financeira está nas tuas mãos. O sustento vem de ti. A segurança vem de ti. A paz vem de ti. Entregamos tudo agora. O que pesa, o que falta, o que preocupa, o que ainda não entendemos. Confiamos no teu cuidado, descansamos na tua fidelidade. Seguimos com fé renovada, coração alinhado e esperança viva. Amém. Se você ficou até o fim em oração, escreva: gratidão, Senhor. Existe um ponto delicado que muitos não percebem quando a vida financeira permanece difícil por muito tempo. Aos poucos, o coração começa a se acostumar com a escassez. Não porque deseja viver assim, mas porque aprendeu a sobreviver desse jeito. A fé continua viva, mas passa a conviver com um estado constante de alerta. A pessoa ora, mas já espera pouco. Confia, mas com o freio do medo. Espera em Deus, mas sempre preparada para o pior. Esse estado interior não nasce da falta de espiritualidade. Ele nasce do desgaste emocional causado por longos períodos de pressão financeira. Quando a escassez se prolonga, ela tenta se transformar em identidade. E é aí que algo precisa ser curado. Jesus nunca ensinou seus seguidores a viverem endurecidos por dentro. Ele falava de um coração simples, confiante, sensível à voz do Pai. Mas a escassez repetida cria defesas invisíveis. A pessoa passa a controlar tudo, a calcular cada passo, a desconfiar de qualquer possibilidade de provisão, não porque não crê em Deus, mas porque já se decepcionou muitas vezes. Cada tentativa frustrada deixou uma marca. Cada porta fechada reforçou a ideia de que é melhor não esperar muito. E sem perceber, o coração começa a se proteger da esperança. Só que a esperança reprimida também bloqueia o fluir da fé. Agora, Senhor, toca exatamente nesse lugar, onde a pessoa aprendeu a não esperar para não se frustrar, onde aprendeu a viver no limite para não se decepcionar, onde a confiança foi sendo substituída por controle. Tu conheces esse mecanismo interno.
Tu conheces esse cansaço acumulado. Cura agora a raiz desse comportamento. Restaura a capacidade de esperar sem medo. Restaura a capacidade de confiar sem se sentir ingênuo. Restaura a alegria de crer novamente que o amanhã pode ser diferente. A prosperidade que vem de ti não força, não invade, não atropela. Ela flui onde encontra espaço, e o espaço começa no coração. Quando o coração está sempre em modo de defesa, ele se fecha até mesmo para aquilo que vem do céu. Remove agora, Senhor, toda a rigidez emocional criada pela escassez. Remove a dureza que nasceu da necessidade constante. Remove o hábito de viver sempre no limite. Ensina novamente a descansar, a confiar, a abrir espaço interior para receber. Que a relação com o dinheiro seja curada em sua raiz. Que ele deixe de representar ameaça. Que deixe de ser fonte de medo. Que deixe de ser motivo de tensão constante. Que a pessoa volte a enxergar o dinheiro apenas como ferramenta, não como segurança, não como identidade, não como fonte de valor pessoal. O valor está em ti. A segurança está em ti. O futuro está em tuas mãos. Senhor, restaura a esperança onde ela foi reprimida. Restaura a expectativa onde ela foi ferida. Restaura a fé que ainda existe, mas que foi cansada pelo tempo. Que este coração volte a acreditar que provisão não é exceção, é cuidado. Que volte a acreditar que prosperidade não é privilégio, é alinhamento. Que volte a acreditar que o Senhor continua agindo, mesmo quando os olhos ainda não veem. Nada precisa acontecer de forma brusca. Nada precisa ser forçado. Que a cura seja suave, profunda e verdadeira. Que a confiança volte a nascer sem medo. Que a fé volte a respirar sem peso. Que a vida financeira encontre espaço para se reorganizar a partir de dentro. Porque quando o coração se abre, o caminho começa a se formar. Existe também uma área silenciosa que precisa ser tocada quando a vida financeira não avança, mesmo com fé. É a forma como as decisões passaram a ser tomadas ao longo do tempo. Muitas escolhas não foram feitas por falta de caráter ou de oração, mas por medo. Medo de errar novamente. Medo de perder o pouco que se tem. Medo de arriscar e ficar em situação pior. A escassez prolongada ensina a pessoa a decidir sempre na defensiva. Tudo passa a ser escolha de sobrevivência. Nada é feito com leveza. Nada é feito com visão. E quando as decisões nascem do medo, elas tendem a manter o mesmo ciclo. Não porque a pessoa não seja capaz, mas porque o coração ainda está ferido. Jesus nunca conduziu pessoas pelo medo. Ele sempre chamou pelo amor, pela confiança, pela clareza. Ele sabia que decisões guiadas pelo medo aprisionam, enquanto decisões guiadas pela fé libertam. Muitas vezes, a vida financeira continua difícil não por falta de oportunidade, mas porque o coração perdeu a capacidade de discernir com paz. Tudo parece urgente. Tudo parece arriscado, tudo parece pesado. A mente fica confusa, o espírito fica cansado e a pessoa começa a tomar decisões apenas para aliviar a pressão imediata, mesmo que isso gere mais dívida, mais desgaste, mais ansiedade depois. Senhor, entra agora nesse lugar onde as decisões foram marcadas pelo medo, cura as escolhas feitas sob pressão. Cura as palavras ditas no desespero. Cura os caminhos assumidos apenas para sobreviver. Tu não condenas o passado. Tu redimes o passado. Ensina agora este coração a decidir a partir da paz. Ensina a reconhecer quando uma decisão nasce da ansiedade e quando nasce da tua direção. O teu espírito traz discernimento claro. Ele não confunde. Ele não oprime. Ele orienta com mansidão. Que a pessoa volte a ouvir a tua voz antes de agir. Que aprenda a pausar antes de decidir. Que não se sinta obrigada a resolver tudo sozinha, no próprio tempo, com as próprias forças. A vida financeira não precisa mais ser um campo de reação constante.
pode se tornar um caminho de construção consciente. A prosperidade verdadeira não vem de decisões impulsivas, mas de escolhas alinhadas. Escolhas feitas com clareza, escolhas feitas com fé, escolhas feitas sem o peso do medo. Senhor, reorganiza agora a mente cansada. Silencia o barulho interno que acelera decisões erradas. Traz clareza onde houve confusão. Traz sabedoria onde houve precipitação. Que cada passo seja dado com consciência, não com desespero. Que cada escolha financeira seja feita com responsabilidade, não com culpa. Que a pessoa aprenda a diferenciar necessidade real de medo disfarçado de urgência. Essa distinção muda tudo. Que o dinheiro deixe de ser um gatilho emocional. Que deixe de provocar reações automáticas. Que a relação com o dinheiro seja restaurada para um lugar de equilíbrio. O dinheiro não manda, o dinheiro não define, o dinheiro não governa, ele serve, ele é instrumento, ele é recurso. Quando isso se ajusta por dentro, as decisões começam a mudar por fora. A dívida perde força quando a clareza cresce. A escassez perde poder quando a sabedoria se estabelece. Senhor, dá coragem para decisões que exigem fé. Não a fé impulsiva, mas a fé consciente. A fé que confia no teu cuidado enquanto caminha. A fé que sabe esperar quando é preciso esperar. A fé que sabe agir quando é tempo de agir. Que a pessoa não tenha mais medo de ouvir a tua direção, mesmo quando ela pede paciência, disciplina ou mudança de rota. Tu és fiel em cada detalhe. Que a vida financeira comece a se alinhar também pelas escolhas diárias. Pequenas decisões, pequenos ajustes, pequenas mudanças que, no tempo certo, produzem grandes transformações. Que a pessoa não se cobre perfeição, mas constância. Que não se acuse por erros passados, mas aprenda com eles. O Senhor transforma caminhos. O Senhor redireciona histórias. O Senhor faz prosperar aquilo que é entregue com sinceridade. Que este coração saia deste momento com mais clareza do que quando entrou, com mais paz para decidir, com mais confiança para caminhar, com mais serenidade para lidar com o dinheiro, com a vida financeira e com o futuro. Tudo está nas tuas mãos. E em ti, nenhuma decisão precisa ser tomada sozinha. Existe ainda um ponto essencial que precisa ser restaurado quando a vida financeira se torna fonte constante de tensão. É a capacidade de perceber a provisão de Deus nas pequenas coisas. Quando a escassez dura muito tempo, o coração passa a olhar apenas para o que falta. A mente se acostuma a medir a vida pelo que ainda não chegou. E sem perceber, a pessoa deixa de reconhecer aquilo que já foi sustentado dia após dia. Jesus ensinou que quem é fiel no pouco aprende a enxergar o cuidado do Pai em cada detalhe. Mas a pressão financeira contínua cansa o olhar espiritual. Tudo passa a ser visto como insuficiente, tudo parece sempre aquém. E isso gera ingratidão silenciosa, não por rebeldia, mas por exaustão. Senhor, cura agora esse olhar cansado. Restaura a capacidade de perceber o teu cuidado diário, mesmo quando o valor é pequeno, mesmo quando a solução ainda não é completa, mesmo quando a resposta ainda está em processo. Cada dia sustentado já é milagre. Cada porta que não se fechou totalmente já é provisão. Cada conta paga, ainda que com esforço, já revela a tua mão agindo. Mas quando o coração está ferido pela escassez, ele perde a sensibilidade para reconhecer essas evidências. E um coração que não reconhece começa a se sentir abandonado, mesmo quando está sendo cuidado. Jesus nunca ensinou a desprezar o pouco. Ele multiplicou o pouco. Ele agradeceu antes de repartir. Ele ensinou que a gratidão antecede a provisão, não como troca, mas como alinhamento. Quando o coração aprende a agradecer no processo, ele se abre para receber o próximo passo. A gratidão não ignora a dificuldade. Ela apenas impede que a dificuldade se torne maior do que Deus. Senhor,
Ensina agora este coração a voltar a perceber os sinais do teu cuidado. Ensina a olhar para a vida financeira com mais consciência e menos acusação. Que a pessoa volte a perceber que, apesar das lutas, ela não foi consumida. Apesar das dívidas, ela continua de pé. Apesar da pressão, ela ainda tem forças para orar. Isso já revela sustentação. Isso já revela graça. Que o olhar seja curado para reconhecer que o Senhor nunca deixou de agir, mesmo quando a resposta não veio da forma esperada. A provisão nem sempre chega como abundância imediata. Muitas vezes ela chega como sustento diário, como livramento invisível, como força renovada para continuar. Senhor, remove agora a comparação. A comparação rouba a gratidão. A comparação faz a pessoa olhar para a prosperidade do outro e desprezar o próprio caminho. Cada história tem um tempo, cada processo tem um ritmo, cada vida financeira tem aprendizados específicos. Que este coração pare de se medir pelo resultado alheio e passe a se alinhar com o teu propósito pessoal. A prosperidade que vem de ti respeita o processo, forma caráter e constrói bases firmes. Não é apressada, não é superficial, ela é segura. Que a gratidão volte a ocupar espaço no cotidiano. Não como obrigação espiritual, mas como reconhecimento sincero. Gratidão pelo trabalho, gratidão pelo sustento, gratidão pelas oportunidades, mesmo as pequenas. Gratidão pelo aprendizado que a escassez trouxe, sem permitir que ela continue governando. Quando a gratidão se estabelece, o medo enfraquece. Quando o medo enfraquece, a confiança cresce. E quando a confiança cresce, a vida financeira começa a se reorganizar de maneira natural. Senhor, ensina este coração a viver um dia de cada vez, sem desprezar o hoje por causa do amanhã. Que a ansiedade pelo futuro não roube a paz do presente. Que a pessoa aprenda a caminhar com consciência, reconhecendo que o Senhor sempre esteve presente em cada fase. Que a provisão seja percebida, valorizada e honrada. Não como algo pequeno, mas como expressão do teu cuidado constante. Que este tempo de oração gere um novo olhar. Um olhar mais sensível, um olhar mais confiante, um olhar mais grato. Que a vida financeira deixe de ser apenas fonte de preocupação e passe a ser também espaço de aprendizado espiritual. O Senhor continua conduzindo. O Senhor continua cuidando. O Senhor continua sustentando. E aquele que aprende a perceber isso caminha com mais paz, mais equilíbrio e mais esperança, mesmo enquanto o processo ainda está em andamento. Senhor, selamos este tempo em Tua presença com gratidão sincera. Gratidão não apenas pelo que ainda esperamos receber, mas pelo que já está sendo transformado dentro de nós, agora. Há mudanças que não são visíveis aos olhos, mas são profundas no coração. O simples fato de permanecer em oração até aqui já revela um coração que confia, mesmo cansado, um coração que espera, mesmo ferido, um coração que não desistiu, mesmo pressionado pela vida financeira. Tu vês isso, tu honras isso. Nada do que foi feito em fé é em vão. Que esta gratidão não seja apenas uma palavra, mas uma postura interior. Gratidão que abre espaço para a paz. Gratidão que silencia a ansiedade. Gratidão que enfraquece o medo do amanhã. Quando o coração aprende a agradecer, mesmo em meio à luta financeira, algo se reorganiza por dentro. A mente desacelera, o corpo relaxa, a alma respira. A escassez perde poder quando a gratidão se instala, não porque a realidade externa mudou, mas porque o interior deixou de ser governado pelo desespero. Jesus ensinou que quem é fiel no pouco aprende a viver com equilíbrio em qualquer estação. A gratidão é uma das maiores expressões dessa fidelidade. Senhor, guarda este coração ao sair deste momento de oração. Guarda os pensamentos, guarda as emoções, guarda as decisões que serão tomadas a partir de agora.
que a pessoa não volte ao mesmo ciclo de cobrança, medo e ansiedade. Que ela se lembre de que não está sozinha, que se lembre de que o Senhor caminha à frente, preparando caminhos, abrindo possibilidades, trazendo sabedoria. A vida financeira não precisa mais ser um campo de batalha constante. Pode se tornar um espaço de aprendizado, amadurecimento e confiança. Que cada passo dado a partir daqui seja mais consciente. Que o relacionamento com o dinheiro seja curado. Que o dinheiro deixe de ser fonte de medo e passe a ser apenas ferramenta. Que a prosperidade seja entendida como equilíbrio, sustento, dignidade e paz. Que a pessoa aprenda a ouvir a tua voz antes de agir, antes de decidir, antes de se preocupar excessivamente. O teu espírito orienta com mansidão. Ele não empurra, ele não acusa, ele conduz com amor. Senhor, abençoa o trabalho das mãos, abençoa as escolhas diárias, abençoa as oportunidades que surgirão. Abençoa também os limites, pois eles ensinam dependência e sabedoria. Que nenhuma dívida roube a identidade, que nenhuma fase difícil defina o futuro. O Senhor é especialista em recomeços. O Senhor transforma desertos em caminhos. O Senhor traz provisão, onde antes havia apenas preocupação. Encerramos este tempo confiando que algo já foi alinhado, algo já foi curado, algo já foi fortalecido. A fé foi renovada, o coração foi aquietado, a esperança foi reacendida. Seguimos em paz, confiando que o cuidado do Senhor não termina quando a oração termina. Ele continua durante o dia, durante a noite, em cada detalhe da vida financeira e emocional. Em Ti descansamos, em Ti confiamos, em Ti esperamos. Amém. Se você ficou até o fim em oração, escreva: Gratidão, Senhor.